Olá, meus amados, graça e paz. Mais uma vez eu me dirijo a você com a palavra de Deus e nesta ocasião eu quero falar sobre o novo nascimento sem o qual ninguém pode entrar no céu. E eu gostaria de compartilhar um texto da palavra de Deus que está em João capítulo 3, do verso 1 ao 7. É uma conversa que o nosso Senhor Jesus teve com um homem muito religioso chamado Nicodemos. Diz assim a palavra de Deus: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Então veja que nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo há a necessidade do novo nascimento, sem o qual ninguém pode entrar no reino de Deus, ninguém pode entrar no céu. Aqui Jesus ele estava falando com um homem bastante religioso, o qual era membro do Sinédrio, o qual era mestre do Antigo Testamento em Israel. Porém, este homem, por nome Nicodemos, ele não era salvo. Ele não tinha ainda nascido de novo. Diante desta realidade, eu te faço a seguinte pergunta: você já nasceu de novo? Se hoje fosse o dia da sua morte, você tem certeza que você iria para o céu? Veja bem, o nosso Senhor Jesus, ele deixa muito claro, através de sua conversa a Nicodemos, que é necessário nascer de novo para ser salvo. E como eu posso nascer de novo então? Veja bem, o novo nascimento ele é operado pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo de Deus. No livro de João, capítulo 1, versículos 12 e 13, diz assim a palavra de Deus: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E no verso 13 diz assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então é Deus quem opera o novo nascimento no pecador. Quando é que Deus vai operar esse novo nascimento no pecador? Está escrito em primeiro lugar, aqui no livro de Atos capítulo 3, versículo 19, diz assim a palavra de Deus: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Quando é que Deus, então, por meio do Espírito Santo, vai operar no pecador o novo nascimento? Quando o pecador se arrepender dos seus pecados e se converter a Jesus Cristo. Há a necessidade de arrependimento, e arrependimento é o abandono do pecado. É, primeiramente, concordar com Deus, que diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e em seguida arrepender dos seus pecados e se converter a Jesus Cristo, deixar os seus pecados e entregar sua vida a Jesus Cristo. Também é necessário, como diz no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, é necessário crer em Jesus e confessá-lo como Senhor e Salvador de sua vida. Diz assim Romanos capítulo 10, versículo 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus
e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz: serás salvo. Nascerá de novo na família de Deus e irá para o céu quando a sua vida nesta terra terminar. O versículo 10 diz assim: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. E agora eu já vou ler o versículo 13 de Romanos capítulo 10, que disse: porque todo aquele, inclusive você que está me assistindo, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, o que fazer para nascer de novo? O que fazer para ter a certeza de salvação? É necessário arrepender dos seus pecados. E para você se arrepender, você precisa reconhecer, concordar com Deus que realmente você é um pecador, conforme a Bíblia diz em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado separa você de Deus, o pecado levará você à morte física e o pecado levará você à condenação eterna no lago de fogo. Mas você não precisa ir para o lago de fogo, desde que você se arrependa dos seus pecados e se converta a Jesus Cristo. Você também precisa colocar a sua confiança, a sua esperança unicamente em Jesus Cristo, aquele que veio a este mundo há mais de 2000 anos atrás e foi até a cruz do Calvário e morreu ali, levando sobre si a culpa dos seus pecados. Porque todo aquele, diz a Bíblia, que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, o que você está esperando para entregar a sua vida a Jesus Cristo? O que você está esperando para arrepender dos seus pecados e se converter a Jesus Cristo? Faça isso hoje mesmo. Arrependa dos seus pecados. Coloque a sua fé, a sua confiança, a sua esperança unicamente em Jesus Cristo, aquele que veio ao mundo e foi até a cruz do Calvário e sofreu lá e morreu lá por causa dos meus e dos seus pecados. Há 18 anos atrás, eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. Há 18 anos atrás, arrependido dos meus pecados, eu invoquei a Cristo como Senhor e Salvador da minha alma. E Ele me salvou. Não pelos meus méritos, porque não mereço. Mereço o inferno, porque sou pecador. Mas pelos méritos de Cristo, porque Ele é o Salvador, enviado pelo Pai para salvar todo aquele que nele crê. Que Deus abençoe a sua vida.